Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e participação de vocês neste evento. Nosso objetivo hoje é compartilhar alguns insights e melhores práticas sobre este momento de transição para a reforma tributária que se aproxima. Eu informo que esse evento ele está sendo gravado, né? E vocês poderão registrar as dúvidas através do chat, pois nós reservamos alguns minutinhos no final da apresentação para respondê-las. Quer avançar, por favor, Fernando? Bom, meu nome é João Eduardo, eu estou na Atvi há 10 anos e desde 2020 atuando aqui como especialista em pré-vendas, função na qual eu tenho a oportunidade de apoiar nossos clientes tanto no desenho de projetos como na apresentação de soluções fiscais. Mas hoje eu estou aqui mais num papel de mediador, pois nós contaremos com a participação da Fernanda Brito, a nossa convidada especial. Ela é diretora da Find Solutions, consultoria especializada em Tax Transformation e tem foco também no mapeamento de pessoas, processos e de tecnologias. Fernanda, muito obrigado pela parceria e por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para dar sequência. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, João. Obrigada, Atvi, pela parceria. Né? A gente vem aí numa jornada de, acho que é nosso segundo fórum sobre reforma tributária. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Fernanda Brito. Hoje eu tenho uma consultoria de Tax Transformation, onde eu faço atuação principalmente em capacitação de pessoas, também trabalho com tecnologia tributária há muitos anos, e faço parte aí desse movimento de transformação fiscal há bastante tempo. Já passei por companhias bem grandes, significativas, como a Thomson Reuters, passei pela IOB, tive uma passagem também de implantação de software tributário aí pela Accenture e outras empresas, inclusive startups. E desde o último ano eu venho empreendendo e contando aí com a minha consultoria, ajudando as empresas e os clientes, e principalmente os profissionais na área de techs. Então, hoje eu vou contar um pouco para vocês o que eu venho estudando, né? Aqui a ideia é uma troca, tá? Então, eu vou deixar aberto aí também depois, no final, se vocês quiserem trazer as perguntas, o João vai intermediando para mim. Eu não estou enxergando vocês, porque eu estou olhando aqui para a tela da apresentação, mas fiquem à vontade, concentrar aí no João as perguntas, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Vai ser um prazerzão aí contar um pouco como os desafios da reforma estão impactando o nosso dia a dia, né? Algumas coisas a gente já sabe, algumas e muitas outras a gente ainda não sabe, né? É um cenário ainda muito incerto, é um terreno muito arenoso ainda que a gente está pisando. A gente vem aí com algumas novidades para finalizar o ano, que eu acredito que aí na reta final de dezembro a gente não tenha tantas mais novidades aí, mas o que eu venho, inclusive, trazendo e aplicando na prática com as empresas é esse panorama que eu trago aqui, que tem alguns aspectos que eu gosto de misturar, que é o aspecto tecnologia, processos e pessoas, né? Então, eu trago um panorama de desafios e a gente vai debater em cima deles. Algumas coisas são ainda muito embrionárias e outras já são concretas, né? Então, a gente sabe que, e eu gosto de trazer essa pirâmide, porque a gente sabe que os desafios eles são imensos e eu coloco como a base de tudo do desafio, dessa maior mudança que nós vamos ter econômica, macroeconômica e tecnológica que a gente já viveu, né? Inclusive da nossa geração, acredito que o desafio ele está sendo absurdo, muito maior do que o do SPED, né? Porque lá em 2006, quando surgiu o SPED, nota fiscal eletrônica, a gente tinha muito documentado, muito documental em cima de layout de nota, layout dos TXTs dos SPEDs e aquelas normativas que iam nos guiando, por mais incertezas que tínhamos, né? E agora, com essa transformação da reforma, a gente está mexendo com todos os pilares, a gente está mexendo não só com layouts de tecnologia, e claro que o SPED já mexia muito com essa parte de processos, mas agora a gente está enfrentando uma transformação muito maior, né? Então, eu falo que a força de trabalho ela está sendo radicalmente afetada,
e principalmente para o impacto das novas funções das organizações, principalmente olhando para a análise de dados, né? E não só para acompanhar a regulação, mas a gente vai ter aí uma transformação em tempo real das informações, que é muito dinâmico, né? A gente, às vezes, não tem tempo de ler uma regulação que a gente já tem outros comportamentos para se adequar. A gente tem aí ChatGPT, a gente tem economias sendo transformadas por tecnologias e comportamentos. Então, o profissional ele precisa ser transformado. E nós, como líderes, né, eu acredito que tem muito líder aqui, e quem está na operação também, precisa se reformar também todos os dias, né? E aí o preço dos produtos, com certeza, vai mudar, né? Quando a gente fala de reforma tributária, é principalmente na relação econômica, né? Eu não enxergo diferente disso. A gente tem relações comerciais cada vez mais complexas vindo aí, porque a gente sabe que desde a qualificação de um novo fornecedor até a prática do pagamento das negociações comerciais vai ser transformada pelo split payments, né? A gente ainda tem tudo muito embrionário com relação a essa dinâmica que o governo está estabelecendo, que é a distribuição dos impostos. Então, a gente não vai ter mais substituição tributária, a gente vai ter regimes especiais muito reduzidos, ou talvez nem existam mais daqui para os próximos anos. E o que o governo promete, que é a tal transparência fiscal e a equidade, né, do pagamento dos impostos, isso vai ser trazido através de uma plataforma completamente nova do governo, que ele também vai aprender com isso, né? Então, no mundo, acredito que só um país ou dois tiveram sucesso na implementação do split payments, porque é algo muito complexo. É algo que passa por uma transformação, inclusive, geográfica, né? Se a gente for falar do Brasil, que tem um território nacional absurdamente grande, a gente sai da guerra fiscal dos estados e municípios para ter uma única entidade e os bancos transferindo os impostos para os municípios depois, né? Hoje, cada um tem a sua camada regulatória e daqui a alguns anos a gente vai ter a Receita recolhendo para todo mundo e distribuindo essa camada, a fatia do bolo para cada um. Então, imagina como que isso vai mexer inclusive com as negociações entre estados e municípios no que diz respeito à política, né? Então, acho que a gente vai precisar estar cada vez mais informado, né? Eu estava assistindo até uma live que aconteceu a semana passada aí por parte da Receita, que a expectativa é que o contribuinte ele saia dessa zona cinzenta que a gente fala, né? Que a gente não fala sobre essa questão arrecadatória, porque deixa isso para o empresário e para as empresas, mas nós, como pessoa física, a gente vai ter um papel muito importante, muito maior na sociedade, quando a gente for falar de arrecadação, né? A gente vai estar sempre muito mais ativo nesse papel. Eu acho que o nosso papel como cidadãos agora é também ficar de olho e cobrar cada vez mais para onde está indo o nosso dinheiro, né? E a gente também tem aí uma expectativa que até o momento está bem incipiente, mas que é a nova moeda digital, ou seja, a gente ter transações em tempo real, o Pix, né, o Drex aí, que hoje já é uma realidade, mas o nosso real ele vai estar cada vez mais digitalizado, né? Essa moeda de troca que a gente vai ter hoje, passando pelas grandes corporações bancárias, ela vai ser uma moeda única e a gente vai ter que conviver aí com uma nova modelagem financeira também, né? E tudo isso regulado a priori pela legislação que está vindo aí, que é o projeto de lei 68, que traz a possível simplificação dos impostos, aí trazendo o conceito do IVA, né, que é um conceito global, dividindo em dois grandes macroimpostos, que é o CBS e o IBS. E aí, quando a gente começa a fazer a transferência de cada um, a gente entende que CBS é para toda aquela parte que hoje considera-se fato gerador transação de mercadorias, né? E o IBS, o que seria a transação sobre serviços, né? Se fizer aí um depara mais simplificado.
E quando a gente vai para a comunhão da Confederação dos Municípios, a gente ainda tem muitas coisas para vencer, porque cada município hoje tem, né, a gente tem a Lei Complementar 116, que define ali a regra principal do ISS, mas hoje cada município tem o seu modus operandi e define o seu mínimo e máximo de alíquota para o ISS. Como que isso fica quando for vigorar somente o IBS, né? Vai ter uma tabela de transição e cada município vai ter uma representatividade nessa fatia do bolo para receber o IBS correspondente. Então, a gente também vai passar aí por uma fase de reconhecimento dos municípios e como que eles vão receber. Então, toda aquela malha de nota fiscal eletrônica que hoje é muito mais voltada para a mercadoria, o que se espera é que nós tenhamos uma nota fiscal nacional de serviço, que isso já é pleiteado há muitos anos, a gente ainda não tem nada concreto, mas é o que se espera que nós tenhamos para que a gente consiga chegar nessa equidade. Mas a gente sabe que o Brasil é muito grande, tem mais de 5.500 municípios, e até chegar nessa equidade, as coisas vão passar ainda por muitas transformações, né? E os grupos de trabalho, que a gente sabe que estão aí a todo vapor, a gente tem empresas, inclusive contribuintes, participando dos grupos com a Receita, e cada vez as discussões se acaloram, né? Porque a gente tem segmentos que vão ser muito mais impactados que os outros, principalmente das listas de produto, as quais vão ser majoradas as alíquotas, né, de imposto, que a gente sabe que produtos açucarados, com operações de combustíveis fósseis, enfim, a gente sabe que tem uma N questões que vão mudar o mercado radicalmente. E aí a gente tem, eu trouxe aqui ilustrando o que a gente pode esperar do split payment, né, e as modalidades dele. Então, para 2026, é a expectativa que exista o processo piloto em 2026, agora em 2025 vai ser muito mais a discussão da plataforma tecnológica, a discussão inclusive com o segmento bancário, porque o governo vai estipular um portal único de apuração, né, dos impostos, então o CBS e o IBS vão ficar concentrados no portal, muito atrelado aí ao financeiro, aos pagamentos, aos recebimentos, né, das transações comerciais e as notas fiscais eletrônicas. Então, imagina que em tempo real o contribuinte vai começar a entender o que ele tem de operação de crédito e débito. E o imposto vai ser pago na hora, ou seja, inclusive para empresas que têm diferimento de imposto, o caixa vai mudar, porque imagina que aquele crédito que era apurado ali na compensação, ou no final do mês, ou na apuração depois, né, de muitos meses, agora vai ficar on time. E isso vai impactar diretamente na fiscalização, né? Então, o governo vai estar muito mais pró-fiscalização, muito mais pró-regulação. Então, hoje, a gente tem 450 bi de reais que são evadidos por essa parte de evasão fiscal, e a expectativa do governo é que reduza em 150 bilhões a parte aí de evasão, né? Ou seja, as empresas que não estão declarando e não estão pagando os impostos. Então, isso vai ser muito real para as empresas que fizerem a transição, e não todos nós faremos. Então, os serviços financeiros também vão ser impactados, e é importante dizer também que hoje a gente tem a DESIF, que é uma declaração que os bancos entregam para o governo, né? Faz toda ali um compilado de transações. Os bancos têm que entregar para a Receita, a DESIF hoje já é uma realidade, mas com o split payment, os serviços financeiros vão ter que adotar a DESIF consolidada, e a DESIF vai passar por algumas transições. Inclusive, o contribuinte vai ser cada vez mais exposto através da DESIF por conta das transações financeiras, porque o banco vai receber a transação, vai já fazer o pagamento do imposto na hora e vai repassar para a Receita aquela informação, ao passo que o contribuinte também, né? Então, a fiscalização ela vai ser muito mais ativa, né? E a gente, claro, vai ter aí um processo de transição, porque
a regulação ela é muito ampla e colocar todo mundo na mesma plataforma de uma vez vai ser bem complicado. Então, a Receita coloca o split inteligente, que é completamente real-time, o simplificado, né, e o split manual. Isso ainda está meio nebuloso de como vai acontecer, confesso eu. Se tiver alguém aqui que compartilhe disso, depois me procure para a gente conversar, porque realmente está muito, muito ainda incipiente o que vai ser esse split manual, né? Que margens que nós vamos ter para esse manual, porque uma vez que existe um portal regulatório e fiscalizatório, a gente vai ter que entender o que sobra para esse manual e como que nós vamos ter que entregar depois as obrigações, porque se existe uma forma de fazer na mão, de alguma maneira o governo vai querer saber depois o que aconteceu, né? Então pode ser que nós não tenhamos a desistência de muitas das obrigações acessórias que a gente já tem hoje. Então, pode ser que a gente conviva aí num universo paralelo por muito mais tempo do que até 2032, né? E aqui eu gosto de trazer Ô, Fernanda, Oi, deixa pode eu só falar. te interromper um pouquinho, aproveitar que a gente já caminhou um pouquinho a agenda Claro. e orientar quem entrou na sequência, pessoal. Nós temos uma janela no Teams de perguntas e respostas, então, na medida que a Fernanda for falando, se for aparecendo algum tema, vocês podem registrar. Ao fim, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. E até já aproveitando aqui que eu interrompi, Fernanda, as empresas que já possuem sistemas, né? Eu vi que você já começou a comentar um pouquinho sobre isso, né? Essa parte do Sim. split payment. Mas quem já tem sistema integrado precisa se movimentar ou aguardar aí o posicionamento do fornecedor do software? Excelente pergunta. Sabe que essa pergunta aí, ela é recorrente, porque existem empresas que estão fazendo esse movimento de aguardo. Olha, eu vou aguardar, vou atualizar só o que é uma realidade ali para, por exemplo, eu vou falar um pouco disso, de nota técnica de nota, né? E vou aguardar o que vem por aí. Porque a maioria das empresas já tem ali um ERP rodando, um software fiscal, um sistema de nota fiscal eletrônica e algum tipo de conferência interna das informações. O que eu recomendo e tenho analisado aí, até com algumas empresas que têm um nível de maturidade maior nessa consciência da reforma, é que não aguarde só o fornecedor de software, né? Porque os grandes ERPs, principalmente aqueles que são globais, eles estão localizando a informação e estão se adaptando aí conforme as regras estão surgindo. Mas dentro de casa, eu recomendo que já se junte com a área de TI, né? As áreas de negócio e as áreas de TI fazerem uma parceria muito grande para começar a estipular o que fazer com os dados, né? E como começar a tratar os dados, e isso eu vou colocar um pouco mais aqui na prática também, porque aguardar somente o que vem de regulação, né? Quando que a gente vai regular mais a PLP 68? Vai ser votada ainda. Então, eu não recomendo esperar muito, porque a plataforma do Split Payment vai bater na porta em 2026, e quando ela bater, quanto mais estruturados os dados estiverem dentro de casa, voltados para uma ótica de tempo real e da parte financeira, vai ser um ganho muito grande, né? Aproximar a visão financeira do dado com a visão fiscal, né? E aí eu vou contar um pouco isso também, como que eu tenho trabalhado e o que eu vejo, né, nas companhias e como que esses times estão se reorganizando. Então, esses novos comportamentos estão sendo né, exigidos das equipes, então eu gosto de trazer aqui algumas analogias, né? Que quando a gente fala do profissional de techs, a gente tem que olhar muito para habilidades de soft skills e hard skills, né? Principalmente olhando para dados e finanças. Então, aquele profissional que é muito focado em lei, muito focado em regulação, óbvio que tem que continuar entendendo disso, mas tem que habilitar uma chavinha nova de habilidade muito mais para um olhar financeiro, para um olhar de dados, e o que eu recomendo é que busque aí capacitação nessas áreas. E a gente tem uma questão de agilidade também,
na incerteza, né? Muito disso vem muito de encontro com a resposta dessa sua pergunta, que é não esperar, né? Ser curioso, esperar, esperar não é uma estratégia legal, né? Então, agir na incerteza, né? Trazer um pouco de Matrix aí trazer um pouco de sair da caixa, né? Buscar autoconhecimento, buscar aprendizagens coletivas, tem tantos grupos se formando aí. É claro que a gente tem que entender o que toma nosso tempo demais, né? E não traz retorno, mas aquilo que for parte do nosso trabalho ali, busquem conhecimento fora também para agregar no teu cenário particular de cada empresa. Cada empresa tem um time, cada empresa tem um cenário, um regime, né, de governança. Então, olha para esse regime de governança e entende o que você pode se antecipar. Isso é muito legal, porque o benchmark também ele serve para a gente pegar referências, né? E a coexistência, né, que eu chamo até faço uma brincadeira que a gente vai viver em Nárnia, né? Quem não assistiu o filme Nárnia, assistam, porque é muito isso, é super a gente sair, né? Entrar no guarda-roupa, abrir a porta e a gente está num outro universo, com outro cenário, a gente está lá em Nárnia curtindo um outro ambiente, porque a gente vai coexistir com 2 regimes tributários. A gente vai ter a habilidade, né? E teremos que ter a habilidade de entender o que está acontecendo no hoje, no as is e no to be. E com muito cuidado, porque cada movimento que se faz vai mexer no fluxo de caixa. Então, esses 2 mundos tributários que vão coexistir aí, a gente vai ter que ter muita habilidade. Então, é o que eu falo, né? O soft skill, ele vai ser muito relevante para o profissional de tax, ou seja, habilidade de comunicação, habilidades de adaptação, autoconhecimento, né? Aquela pessoa que fica muito atrás da regulação ali, que gosta de ficar olhando para o regulatório e não prestar atenção no que tem ao redor, eu acho que esse profissional vai precisar se reinventar, né? E a gente está se reinventando todo dia, eu, a cada dia também, busco uma reflexão nova, porque é muito complexo mesmo a gente lidar com a ambiguidade, né? E então a diversidade, inclusive, dos times, eu acho que faz parte aí, vai fazer parte no nosso dia a dia até pelo menos 2032 no mínimo, né? Quem está começando a carreira já começa com esse olhar e já vai até pelo menos 2050 aí com essa emoção, né? E aí eu faço a provocação, né? Sua empresa ou sua carreira já vive no futuro, né? Então, eu fiz um compilado de algumas pesquisas ao longo do ano, trazendo quais são os principais desafios das empresas, né? No que diz respeito às empresas fazerem negócios e gerirem negócios no Brasil, né? Saindo um pouco da área tributária em si. Mas os empresários, pequenos, médios e os big empresários, eles consideram que a complexidade da malha tributária brasileira é o primeiro fator, porque impacta todo o resto. Depois, acessar e gerir os próprios dados, por incrível que pareça. Acessar e gerir informações. Por mais que a gente saiba que as informações regulatórias estão permeando o nosso dia a dia, tem muita informação que a gente não consegue acessar, informação de outra área, informação comercial, informação financeira, né? Então, é muito complexo. A falta de mão de obra, né? Eu não sei se vocês, líderes, estão tendo dificuldade para recrutamento, seleção, definição de perfil, mas é o que as empresas têm colocado de complexidade e informalidade de processos, né? Ou seja, agora que chegou a hora de revisitar processo, as empresas estão olhando e falando, realmente os processos estão muito desestruturados, ou seja, uma empresa que vive desfuncional, ou seja, eu chamo de empresa disfuncional aquela que não tem processos estruturados ou automatizados, ou tenham pessoas cuidando de processos, né? E isso é uma coisa muito importante, porque uma empresa que precisa olhar para o futuro, ela precisa ter os processos azeitados para conseguir inovar, né? A inovação, ela é muitas vezes tentativa, erro, agilidade, mas se aquele negócio core business, o arroz com feijão, pãozinho quente, não tiver azeitado num processo de governança,
aquela inovação fica mais complexa de ser feita e, inclusive, financeiramente a empresa fica mais exposta, né? A tomada de risco fica mais difícil de mensurar. E aí, com relação a como superar esse desafio, né? Olhando para a maturidade de dados, é um caminho para essa empresa se preparar para essa ambiguidade, para essa até ambidestria que vai acontecer na gestão sobre o impacto da reforma, né? Então, eu trouxe também essa passagem aqui do texto do vice-presidente do Gartner, que ele coloca essa questão, né, que as transformações tecnológicas e as incertezas exigem mais audácia, né, e estratégia para aprimorar a resiliência em cima de dados, ao invés de respostas improvisadas, porque já basta o improviso do governo, né, e as informações truncadas que a gente tem do ambiente externo. Se dentro de casa a empresa não se prepara e coloca uma jornada de dados para estabelecer previsibilidade, vai ficar cada vez mais difícil. Para mim, a palavra dado é muito correspondente à previsão, né? E é muito legal, porque a partir de um insight, que é algo exploratório, uma previsão consistente pode surgir. Então, até coloco aqui um estudo que eu compilei também e coloco nessa foto, como que uma empresa monta uma jornada de dados até chegar numa projeção mais sofisticada com AI, por exemplo, né? Então, as empresas têm que tomar muito cuidado que até chegar num nível de maturidade com inteligência artificial, tem que ter a consciência que tem que fazer o básico, gente. Não adianta trazer um monte de coisas ali, testes com AI, automações robustas, se a fundação do dado, que é o que eu chamo aqui de foundation, não está legal, né? O dado qualificado, ele é ouro, ou seja, vamos qualificar melhor os nossos dados, principalmente cadastrais, de fornecedores, de clientes, montar uma base de dados consistente, preparar esses dados e depois a gente começar a montar o que a gente quer dos dados, né? Ou seja, fazer análises exploratórias sabendo o que perguntar para ele, para conseguir fazer predições. Aí sim prever alguma coisa, né? Primeiro deixar o dado de contar a realidade, depois prever, depois gerar perspectivas novas, ou seja, sair realmente, furar a bolha, aí sim partir para um cognitivo, né? Porque ótimo usar o chat GPT, treinar ali algoritmos, né? Fazer projetos de treino de algoritmo, mas sempre pensando na fundação do dado, porque é uma jornada, é mexer com a informação, principalmente financeira da empresa, né? Então, às vezes, um laboratório de dados isolado não vale tanto do que você montar uma estruturação de fundação, nem que leve um pouco mais de tempo, mas esse time vai estar até com mais certeza de que esse dado está qualificado. E aí, esse período de coexistência vai exigir também que a gente passe a olhar para a informação de uma maneira diferente, né? Hoje a gente tem ali todas as obrigações acessórias que nos dizem as apurações, que nos conta ali quanto que a gente vai pagar de imposto, a gente tem o cálculo do preço dos produtos, que hoje tem uma sistemática, mas daqui para frente a sistemática muda. Então, o que a gente precisa começar a olhar é que a gente precisa começar a simular, né? A recortar os preços dos produtos, a pegar grupos de produtos. Então, quando a gente fala aqui da fundação, vamos pegar uma camada amostral de produtos, né? E começar a montar uma fundação de dados que nos dê respostas consistentes, né? Como que eu estou atribuindo o NCM desse produto, se eu estou parametrizando corretamente esse produto dentro da TIP, né? Se a análise de dados em cima disso está correta, se eu tenho uma simulação de imposto ali focada para realmente achar a margem do produto, porque a gente vai ter ao longo dos anos, aí até pelo menos 2032, duas, que é a Nárnia, que eu falo, dois sistemas. Então, a gente vai ter o preço do produto aqui rodando
com ICMS, toda a nossa malha de PIS e COFINS e ISS, que vai fazendo ali a partir de 27, 26, na verdade, já começa, né? Porque ano que vem a gente já tem a nota técnica em teste da nota fiscal eletrônica com os campos novos do CBS e DBS, e depois a gente passa a ter a eliminação do PIS/COFINS, né? E a diminuição do ICM e a majoração das alíquotas do CBS e DBS, ou seja, a gente vai flutuar em dois ambientes que a gente vai ter muito que ligar aí as chavinhas de conferência muito apuradas, né? Por isso que eu falo de análise de dados mesmo, porque a gente não vai ter, a gente vai ter uma sistemática SPED aqui, que vai ter a sistemática atual, que o fisco vai querer receber os SPEDs para conferir o que está acontecendo, até ele conseguir desligar, porque a plataforma do Split Payment vai estar em teste em 2026. Então, a gente vai ter uma sistemática aqui provisionada para a gente desligar, né, a sistemática atual só lá em 2033. Então, esse ambiente complexo, ele vai passar por muitas análises de dados. Por isso que eu falo que qualificação em dados é uma forma do profissional de tax e de tax transformation se aperfeiçoar, né? E aí, principalmente falando de sistemas, né? A gente tem a expectativa de que as novas tags cheguem agora em 2025 para ambiente de homologação, ou seja, a nota fiscal que já tem uma quantidade significativa de informação vai passar a ter mais informação com o CBS e o IBS, né? Então, as empresas vão começar a ter que fazer essa simulação de cálculo aí do novo cenário, né? E para 2026 começar para valer. Claro, a gente sabe que tem prorrogações aí que podem acontecer, como a gente já passou por isso na implantação da NFE, mas a gente tem que estar preparado para que os parâmetros dos softwares estejam consistentes, né? Não deixar só na mão dos players de tecnologia, né? Então, revisar cadastro. Parece uma coisa muito básica, né? Mas, às vezes, a gente está olhando para uma estratégia super sofisticada, já lá no AI, mas esquece do cadastro, né? E cadastro, gente, entrou errado, segue errado até, né, até o período prescritivo. Então, a gente tem que arrastar ele de uma maneira correta. E preço está totalmente atrelado à qualificação cadastral, fornecedores e clientes estão muito atrelados a cadastros e principalmente contratos. Revisão de contrato vai ser algo também muito importante. Cláusulas contratuais de compra e venda, de negociações comerciais, prazo de negociação comercial, porque se a gente está falando que o tributo vai ser debitado na hora, como que vai ser a prática comercial entre fornecedor e cliente, né? A gente vai ter que ter um controle muito legal aí de fluxo de caixa, né? Porque hoje a gente tem ainda uma provisão do imposto, né? A gente pode, né, fazer débito e crédito para dali um mês, mas daqui a pouco vai ser tempo real. A gente tem, então, processos de dados para revisar, integrações sistêmicas, né? Sistemas realmente estão se integrando, tem alguma função que precisa conectar de um software para o outro, está faltando algum relatório, é a hora de revisar, né? Mapa de capacitação de time, e aí entrando nessa parte de mais de people, né? De gestão de gente. É olhar para o teu time com carinho e falar, poxa, será que o time que vai superar essa reforma está preparado? Será que todo mundo está dentro de casa com o mesmo mindset? Né? Então, é essa recomendação que eu faço, porque às vezes a gente está tão ali querendo entregar um número, querendo entregar prover CAPEX, né? Não, precisamos provisionar o CAPEX para o ano que vem, e esquece do time, esquece da capacitação do time, esquece de olhar para as pessoas, né? Principalmente saúde mental. Ô, E Fernanda, aí, oi, diga lá. deixa eu puxar um outro gancho aqui, né? Você comenta muito de equipe, né? Time, essa parte de pessoas realmente é fundamental, né? Para fazer a coisa acontecer.
Mas e no caso do líder, né? Qual que é o maior desafio que você vê para o líder tributário? Acho que a gente tem bastante convidado aqui que está nessa posição, né? E como posicionar esse desafio do líder tributário aqui para os participantes. Legal, valeu pela pergunta também. É, eu costumo dizer que assim, que os líderes, me incluo nisso, porque eu também lidero pessoas e é um desafio muito grande, é primeiro se autoavaliar, né? Eu acho que o líder ele tem uma missão, que ele tem ali um bastão na mão para fazer, primeiro arrastar pelo exemplo, arrastar pelo fazer o papel ali do comunicador, do revisor de indicadores, trazer a missão para o time, mas ele também precisa se parar um pouquinho e falar: será que eu, como líder, estou preparado para realmente reconhecer os perfis que eu preciso na minha equipe, reconhecer o desafio que eu tenho na mão, né? Então, essa primeira reflexão que eu acho que o líder tem que fazer e se permitir também conversar com outras lideranças, ver o que as outras empresas estão fazendo, né? Sair, que furar a bolha do tributário, primeira coisa, entender que ele não está sozinho nesse processo e que ele precisa de um ecossistema em volta dele. Fazer parcerias com outras lideranças também, principalmente porque a gente está falando aí de uma transformação que vai transcender o tributário, né? Então, quando a gente fala de revisar diagnóstico de processo, abrir um projeto de transformação como esse, a gente precisa estar muito ligado às lideranças de RH, né? Então, trazer o RH para perto e falar: olha, o que a gente tem aqui a nosso dispor para a gente preparar as pessoas. As pessoas estão realmente motivadas para passar por um processo de transformação. Como que está a saúde mental dessas pessoas? Porque eu coloco que falar de melhoria de processo não é só automação tecnológica. Automatizar processo e trazer melhorias de governança é passar pelos aspectos de gestão de pessoas também, né? Evolução das pessoas. Então, eu coloco essa tríade aí, né, principal para concentrar os pilares das ações e montar uma estratégia em cima disso. Então, o líder, ele validar, inclusive, com o board da empresa, validar com os pares se esses pilares estão sustentando um plano de transformação. Senão vira um castelo de cartas, né? Se você coloca um plano super robusto de transformação digital em cima do tributário, transformação né, tecnológica, toda essa malha tributária complexa em cima de uma fundação com o time que está fazendo o mesmo, ou não tem preparo, você vai desgastar as pessoas, você vai cobrar de gente que não vai te entregar resultado, mas não é porque essa pessoa não tem capacidade, mas às vezes ela não tem o apoio do líder para fazer uma transformação. Então, o que eu coloco líderes, vamos nos permitir também abrir, né, essa caixinha de discussão e trazer a vulnerabilidade também para dentro. O líder ele não tem que ser o salvador da pátria sempre, mas ele tem que engajar as pessoas para fazer em prol do todo, né? Então, o líder tributário começar a furar essa bolha da gestão de gente, eu acho que é uma recomendação que eu trago bastante, né? E aí, eu trago até uma questão aqui, que eu falo mas, claro, né, gente, cada empresa tem uma vida útil acontecendo dentro de casa, tem um business plan, tem uma missão de negócio. Então, isso aqui não cabe a todas as realidades, mas o que eu trago aqui é uma provocação mesmo, né? Para que líderes e pessoas que estejam na operação, profissionais de Tax Transformation, comecem a olhar para o time e pensar se não vale a pena montar pelo menos squads menores de trabalho com alguns temas de trabalho voltados para esses pilares. E aí, quando a gente começa a virar a chavinha para esses pilares e concentrar algumas ações que seja, né, 80-20, começa com 20% criando um time que seja, né, por trimestre dentro desse contexto. Começa a colocar ali um time de data quality dentro do tributário.
vamos começar a pensar que não só a área de TI pode ser responsável por montar a estrutura de dados, né? Muitas vezes, dentro das organizações, a área de TI detém toda a informação dos dados e manda para o time de techs validar. Valida para mim, né? Poxa, por que não ter times híbridos, né? De data quality para qualificar as informações, enquanto outro time de data analysis faz a montagem dos indicadores, né? Quais são as respostas que a gente quer desse time de dados, né? Eu passei por algumas experiências que foram bastante, assim, de muito aprendizado e que eu tive, assim, algumas lições, né? Às vezes, a gente, até por ser profissional da área muito mais de tax transformation, olhando ali para tributos, a gente acha que qualificar dados e fazer análise de dados é coisa de TI, né? E quando eu fui perceber isso, a chave mudou, assim, e aí que eu fui me especializar mesmo em jornada de dados, porque eu falei, nossa, eu não posso ficar dependendo de uma cabeça extremamente engenhosa, que muitas vezes, por exemplo, um cientista de dados, ele tem uma cabeça super de engenharia, e o time de techs, ele tem uma cabeça de aplicabilidade, né? Poxa, dá para a gente juntar as duas coisas. Então, eu recomendo que a gente comece a pensar em formatar os times, né? Em data quality, data analytics, data analysis, né? E puxar um time de treinamento e comunicação. É claro que a comunicação tem que estar prevista para todo mundo, tem que ser transparente, e o líder, ele é o principal condutor dessa comunicação. Mas, se a gente pensar que a gente pode ter um time responsável por criar e gerir uma agenda de qualificação, entender como que o time está se desenvolvendo, né? Como que esse time pode se capacitar no lifelong learning, né? Recorrente. Então, a gente precisa entender que esses KPIs precisam existir para treinamento também. Isso não é só papo de RH, tá, gente? Isso é papo de techs, sim. E aí, eu trago um quadro de maturidade que eu gosto também de trazer quando eu falo sobre esses temas, que é uma provocação aí de enquadramento do perfil profissional, de quadro de maturidade digital, né? Então, vamos pensar aí que a gente tem potenciais 3 perfis dentro da área de techs que a gente pode fazer nascer para ser cada um ser líder de uma squad, né? Que é o cara mais fazedor, olhando para a maturidade, e aí eu divido, né, entre maturidade técnica, aprendiz consciente de tecnologia e o digital nativo. Esse fazedor é um cara muito aplicado em fazer acontecer, mas ele usa muito insumo do que os outros do time passam para ele, né? Ele é um cara executor. Depois a gente tem o questionador, que é aquele cara que está muito ali, que pode ser aproveitado para data análises, é um cara que vai beber da fonte desse time fazedor. E tem o influenciador, que é esse cara que pode estar muito conectado com a comunicação, com transformação de time ali, fazer workshop, fazer motivacional, né? Lidar com as pessoas em termos de qualificação e gestão de indicadores de performance de qualificação, tá? É um cara que ele gera insights para o time, ele volta a provocação para o time, é aquele cara que acolhe as necessidades do time, né? Então, eu monto esse framework que eu acho legal aí e que ajuda a liderança a tomar algumas decisões até junto com o RH, tá? E aí a gente faz nascer um novo modelo de liderança, que também é um novo profissional aí que está chegando dentro da área de techs. Temos alguns perfis, né? E eu gosto de enquadrar esses perfis também para montar os times, que é o Data Master, aquele cara que pensa em dados, consegue entender a estrutura organizacional do dado. É o cara, tem o Prompter, que é aquele cara que consegue montar as perguntas certas para o dado. Tem o planner, que é aquele cara que consegue ajudar a liderança, principalmente no tocar o bumbo ali e montar os projetos e trazer informação relevante para planejamento. Tem o creator, ou seja, aquele cara que tem
insights em cima dos dados, é um cara que sempre vai estar pensando em inovação, é aquele cara que a liderança tem que olhar com olhos, sim, que ele é um cara inovador dentro da área de techs e tem que ajudar esse cara a transformar, a fazer mudança. E tem o integrador, que é esse cara que abraça os projetos e consegue ser o facilitador das informações. Então, eu coloco essa mandala porque eu acho que ela é muito, muito legal de ajudar a liderança nesse processo de requalificar o time, né? E, bem, acredito que a gente está indo aí para uma reta final. Eu queria até passar o próximo slide aqui, passando o bastão para o João, viu, João? Se quiser falar um pouquinho, para a gente depois partir para as perguntas. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado pela apresentação, né, por todo o conteúdo que foi compartilhado aí com os nossos convidados, tá? Foi excelente. Bom, pessoal, Obrigada. antes da gente finalizar, então a gente trouxe aqui também um recorte da revista Portal da Reforma Tributária, que é uma imagem que vem sendo associada, né, em algumas palestras sobre o tema, pois ela nos auxilia numa representação consolidada de tudo que está por vir, né? A Fernanda, acho que compilou muito bem todos esses aspectos, né? E a gente percebe que vai muito além do IVA ou da substituição dos impostos aí por CBS, IBS e IS. Então, a nossa ideia aqui, nesse momento, não é repassar todos esses itens e muito menos associar essa base do iceberg aí a um problema, né? A gente sabe que a carga tributária que aponta é só uma visão aí técnica, né, do que está para acontecer em relação aos impostos, mas o principal aqui é dar essa visibilidade para vocês, né? Quais são os pontos essenciais de estudo nas empresas para que fortaleça internamente o planejamento dessa transição. Então, nós temos aqui esses 12 tópicos, né? Eu acho que, consolidando um pouquinho do que a Fernanda falou, eu traria aqui 3 macro temas, né? Primeiro, sobre capital de giro e projeção de investimento, né? Seja para que vocês possam contratar projetos, serviços de consultoria, ou até mesmo para investir na mudança da operação da empresa, se for necessário. A renegociação de contratos, eu acho que é também um tópico de destaque. Eu até me recordo de um outro evento que a Fernanda participou conosco, onde o diretor de projetos lá do Grupo Ipiranga, o Diogo, ele comentou que esse foi um dos principais impactos que eles já avaliaram na empresa, né? Então, essa parte de contratos, a gente sugere aí uma revisão relevante aí para qualquer tipo de negócio. E por último, a questão do preço, né? Eu acho que essa antecipação, né? Você conseguir já antecipar o impacto no teu preço de compra, no seu preço de venda, daqueles itens, né? Nesse momento que são mais relevantes para a empresa, vai ser fundamental. Até porque hoje a gente já tem uma ideia aí de alíquota padrão, que tende a variar de 25% a 33% com a reforma, e assim a gente entende que vocês conseguem antecipar alguma mudança de estratégia dependendo do segmento. Bom, e por último aí, considerando todo esse contexto que a gente falou, eu gostaria de concluir aqui o nosso webinar para a gente partir para as perguntas, dando ênfase para 2 aspectos, né, dentre os desafios e oportunidades que a gente percebeu que a reforma vai nos trazer. O primeiro, para aquelas empresas que ainda têm créditos a recuperar, tanto crédito acumulado, né, no caso de PIS e COFINS, já vislumbrando aí um processo um pouco mais urgente, até porque a previsão de extinção e substituição do PIS e COFINS pelo CBS é 2027, se a gente considerar o cronograma atual do fisco. Mas também a gente já indica a necessidade de pleito no caso daquelas indústrias que têm saldo credor de ICMS acumulado, né? Até porque o período de aprovação do ICMS, no caso de acumulado, ele é mais burocrático e mais extenso junto aos estados, né? A gente sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, a CAT 83 tem todo o procedimento ali junto ao ECREDAC. Então, a gente recomenda também, por mais que o ICMS venha mais ao final, das empresas já buscarem uma antecipação nesse sentido. E ainda sobre recuperação de créditos, né, nós temos aí o ressarcimento do ICMS-ST, aqui já direcionado às empresas do varejo, supermercados, concessionárias, farmácias, autopeças,
que apesar das complexidades que a gente conhece aí em relação a processamento, devido ao alto volume, e também da diferença entre os estados em termos de regulamentação, o ICMS-ST ele tem um período de aprovação mais curto, né? Isso que a gente tem observado, então também fica aí a provocação para que isso seja antecipado para aquelas empresas onde isso é aplicável. E o tópico abaixo, sobre conciliação de impostos, né, a gente sabe aí que, projetando um cenário da reforma no procedimento de apuração, onde o pagamento da nota ou o recolhimento do imposto ele se torna uma premissa, né, para a tomada do crédito, nós entendemos que esse processo de conciliação de impostos ele passa a ser mais relevante do que já é hoje, justamente para garantir, né, uma contabilização assertiva e uma coerência com a escrita fiscal. A gente sabe que esse processo vai ter mudança, né, pois além de livro e demonstrativos contábeis, o financeiro passa a ser um terceiro elemento nesse processo de conciliação, né, o que provavelmente vai ocorrer aí por meios de eventos vinculados à nota fiscal eletrônica. Mas nesse sentido fica aqui o nosso convite, tá? Para que vocês conheçam no detalhe a solução que a Atvi construiu, né? E alguns clientes, inclusive, já utilizam para padronizar esse processo, né? Lógico que ainda com os impostos atuais, mas que com certeza vai ser um diferencial para minimizar os impactos da reforma tributária, né? Eles já têm ali automatização e uma regularidade nesse processo de reconciliação durante o fechamento. Bom, acho que é isso. Vamos aqui para as perguntas. Eu visualizo aqui uma primeira do Valdson Silva, Fernanda, sobre split payment. Então, a pergunta do Valdson é a seguinte: o split payment terá grande impacto nas operações com pagamento, a exemplo de uma venda. Como ficará o recolhimento dos tributos das operações que não há pagamento, como transferência entre estabelecimentos? Certo. Essas operações ainda vão ser bastante discutidas, tá? Porque o que até tem uma questão muito importante que a PLP traz, que é motivo de estudo que eu já tenho feito com o meu time, que é o seguinte: o fato gerador mudou de conceito. Tá? Hoje a gente tem os CFOPs, que são ali as nossas balizas do que é tributado e o que não é tributado. A PLP diz o que é oneroso e o que não é oneroso, ou seja, operações que são onerosas, passíveis de tributação e não onerosas. O que é transferência, o que for uma operação não onerosa, que vai ser ali mais regulamentada, a gente não vai ter o débito do imposto ali na hora. A gente vai ter, provavelmente, dentro desse portal do fisco, e aí dentro dos controles internos também do contribuinte, nos nossos softwares, a gente vai ter uma relação dessas operações não onerosas, tá? Porque nem tudo que vai transacionar pelo portal vai ser uma transação comercial, vai ter pagamento incidindo imposto, tá? Então, a gente vai ter que ficar muito atento de fazer também essa coexistência do que é pegar a tabela mesmo de CFLP, que hoje é o nosso estímulo para fato gerador, e trabalhar o que é uma tabela não onerosa e onerosa dentro do novo cenário, tá? Não sei se ficou claro, mas depois, se quiser me procurar, Valdson, fico à disposição. Legal, Fernanda. Mais uma aqui. Considerando o modelo de split payment, imagine o seguinte cenário: uma venda de produto no valor de R$ 126,50, sendo 100 referente ao valor do produto e R$ 26,50 correspondente ao IBS-CBS. Uhum. Supondo que a empresa possua 30 de crédito de IBS-CBS, quanto o banco repassará para a empresa? Não sei se deu para pegar os números aí, a simulação, Então, mas vou fazer a pergunta do conta, André. conta de cabeça aqui. Mas a sistemática, André, vai ser a seguinte: a gente vai ter um conta corrente. Imagina que você vai ter tua conta corrente lá. O banco ele vai ter acesso a todas essas informações. Ele vai pegar a informação da transação comercial e vai ter um double check ali no portal para saber o quanto sobra para o governo repassar de crédito para o contribuinte. Então,
o banco ele vai ser o intermediador da transação, ele vai pegar o que for pertinente do tributo, então ele vai pegar os 26,50, vai pagar a guia lá para a Receita, e o que já tiver na conta corrente, né, 4 e alguma coisa, R$ 4,05, que seria de crédito, quem vai fazer o controle vai ser o portal do split payment do governo, porque o banco ele vai ter transacionado a relação comercial e a guia. Então, vai ser guia e relação comercial. E o portal do governo vai fazer o extrato desse crédito que sobra para deixar, ó, o que vai ter no final do mês. Vai continuar tendo um extrato mensal, tá? Só para apurar o que ficou de débito e crédito. Mas eu não sei se ficou claro, o mecanismo do banco é repassar o dinheiro para o governo, né? E o governo vai fazer o controle de conta corrente com o contribuinte. Legal, Fernanda. Pergunta aqui da Simone. Alguma dica ou sugestão do que algumas empresas já têm feito para se adequar? Sim, muito do que as empresas têm feito tá até no material que eu trago. As empresas, primeiro de tudo, têm pego aqueles pilares, processos, pessoas e tecnologias, e tem pego ali, principalmente a liderança, né? Tem destacado profissionais dentro do tributário para fazer mapeamentos, ou trazendo consultorias para fazer mapeamentos, tá? Porque mapear os processos-chave, entender as pessoas-chave e entender as tecnologias-chave é o primeiro passo para tudo. E aí, antes de tomar qualquer decisão, vale sentar, né, e fazer uma análise ali de todos os recursos que estão à disposição e montar uma matriz de maturidade, né? O que eu recomendo até, se você quiser conversar, até a Ative faz isso muito bem, fazer uma matriz de maturidade desses processos todos e principalmente entender onde que a empresa está e aonde ela pode chegar dentro desse processo, tá? Então, mapeando tudo e entendendo o cenário primeiro. Legal, Fernanda. Eu vou compilar duas aqui do Valdson, né? Qual que é a expectativa para a votação final da reforma pelo Senado? E se tem algum step adicional até isso? E se tem alguma coisa que já impactaria aqui o início das alterações em 2026? Certo. Olha, Valdson, a promessa do fisco é que tenha mais uma votação até segunda quinzena de dezembro, mas eu acho que é bem remota, tá? Pode ser que tenha mais uma aprovação, mas eu acredito que vai ficar para o ano que vem, tá? E com relação a novidades para 2026, é o portal do Split Payment no ar para testes por parte do governo, e são as tags da nota fiscal eletrônica já valendo, porque agora em 25 vocês já precisam começar a ficar atentos, porque a nota técnica da NFE já foi atualizada e o ambiente de homologação já vai começar agora em janeiro. E aí as empresas vão passar pelo teste e em 26 já vai valer a nota fiscal eletrônica com as tags do CBS e do IBS, tá? Mariana está perguntando sobre a squad, né, de trabalho que foi apresentada, se ela já é uma squad para 2025, né, se a gente já tem algo planejado em relação a isso. Legal. Olha, o que eu recomendo, assim, aquelas squads, elas são recomendações de modus operandi do trabalho. Então, eu recomendo que, se o time ainda não foi revisado, esses processos ainda não estão equalizados, né? Façam um mapeamento e pensem que se dá para adaptar as squads, começar no segundo trimestre de 25 agora, né? Porque está finalizando o ano, até fazer um mapeamento. Eu acredito que se começar a testar novas squads agora no segundo tri de 25 já é um super ganho, tá? Para finalizar 2025 com a equipe afiada para 2026, que vai ser mais desafiador ainda do que 25. Pergunta da Jéssica: haverá obrigações acessórias em decorrência desse novo cenário de reforma? Olha, eu acredito que sim. Vamos pegar a DIRB, né? A DIRB é uma obrigação que o governo já trouxe para que os contribuintes declarem todos os créditos tributários que ele apurou, que ele se beneficiou, seja de CAT, seja de regime especial, enfim. Então, a DIRB já é uma realidade da reforma.
não tem outras obrigações, tem a DESIF, né, que eu comentei aí, que vai ser para as instituições financeiras, mas, a priori, os SPEDs são mantidos, e o split payment, o portal do governo, pode ser que o contribuinte tenha que espelhar esse portal dentro de casa, ainda é uma suspeita, tá? Que pode ser a nova obrigação acessória, que nada mais é do que conta corrente mesmo. Legal. Eu vou colocar aqui, pessoal, um limitante até 10h10, tá? Só para a gente também cumprir em respeito ao horário programado. E qualquer coisa depois a gente comenta as demais aqui pelo Teams. A pergunta da Deise: a apuração do IBS será individual por inscrição estadual, da forma como é hoje, ou será uma apuração única por CNPJ matriz? Tá, muito boa pergunta. A princípio, vai continuar por CNPJ filial, né? Mas a gente vai ter que tomar esse cuidado de olhar e analisar um pouco melhor, tá? Mas eu acredito que essa modelagem de empresa filial e matriz vai continuar, até por questões ali, por controle de repasse, de onde está aquela filial, né? Mas, a princípio, tá? Pode ser que o governo queira recolher tudo no CNPJ da matriz e depois distribua. Mas eu faria ainda esse controle por filial. Legal. Pergunta da Stephanie: no caso do ISS retido no local da prestação do serviço, o CBS sofrerá retenção também no local da prestação, com os mesmos códigos de serviço? Tá. A princípio, não. A gente até tem algumas discussões aí sobre essa questão de retenção, tá, gente? Porque o IBS, a princípio, não vai ter mais essa sistemática de retenção do PCC, né? Que é PIS/COFINS, contribuição retido na fonte. Mas eu recomendo, na hora que revisar os contratos, manter essa sistemática, até porque a Confederação dos Municípios não definiu o repasse do IBS ainda. Então, eu manteria a sistemática para controle do jeito que está, né? E o fluxo de caixa ser controlado também à parte, para conferir essas retenções depois no portal do Split Payment. Legal. Pergunta do Leandro: falamos bastante em produtos, alguma diferença a considerar relacionada a faturamento de tributação de serviços? Sim. Então, dentro da sistemática da PLP, a gente tem o que é o conceito, né, do fato gerador. Então, o que é oneroso, o que não é. Vale uma análise dos contratos e das contas contábeis da empresa para saber se tem alguma transação que gera estímulo de serviço, tá? Além daquelas NFEs que são retidas, né, ou emitidas. Quais são os serviços que transitam dentro da empresa, tá? O que pode ser caracterizado como uma transação de serviço. E aí, a gente estima o IBS para esse... tributando o IBS para esse contexto, tá? Mas também não está nada claro, porque essa transição do IBS está mais nebulosa do que da CBS, tá? E a IBS vai ser mais impactada nesse setor de serviços. Bom, Fernanda, eu acho que tem mais algumas, o pessoal continua postando algumas dúvidas Que aqui, legal. eu até agradeço, pessoal, né? Mas na medida do possível aqui, a gente encerrando o evento, retorna aqui por mensagem para vocês. Eu queria agradecer muito a participação de todos, né, em especial da Fernanda, por todo o detalhamento, as respostas, foi bastante enriquecedor, tá, Fernanda? Bom, Obrigada, João. Obrigada e mesmo, pessoal. fica aí o agradecimento em nome da ATV, um excelente dia a todos e até a próxima. Fico à disposição aí também nas redes, tá? Quiserem me mandar perguntas, vocês também me mandarem aí. Beijão para vocês. Valeu, pessoal, um abraço. Abraço.